Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre milagre. Você já teve o prazer de reconhecer um milagre na sua vida? Porque milagre com certeza já aconteceu na sua vida. Mas muitas vezes nós não reconhecemos. Nós não temos a percepção de sabermos que um milagre aconteceu em nossa vida. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu já tive vários milagres na minha vida, mas eu tive um. Vou falar de dois, para ficar bem claro. Um foi uma carreta a 80 km por hora, bitrem, ou seja, duas carretas ligadas uma na outra, com carga alta de aço. Tombou comigo a 80 km por hora em curva. Dos dois lados só tinha rochedo. A própria carga, lógico que é um milagre, mas a própria carga nos salvou. Porque quando a carreta bateu no chão e nós ficamos de cabeça para baixo, a carga da última carreta bateu nas pedras e foi arrancando pedras e aquela barulhada horrível. Eu já não sabia mais onde eu estava. É interessante. Quando você está para morrer num acidente e a gente imagina que viu tudo, a pessoa sai do ar, ela não vê mais nada. Não é que desmaiou, ela desliga do que está acontecendo, da realidade. Eu só fui voltando aos pouquinhos, depois que já tinha parado, já tinha gente socorrendo a gente ali. Eu não tive um único arranhão. Eu estava indo fazer uma manutenção de uma carreta na empresa belgo-mineira. Eu era mecânico socorrista, montador, e eu fui nesse dia fazer um socorro na empresa belgo-mineira em João Molevade. Só você consultar aí. Foi exatamente em João Molevade que eu sofri esse acidente gravíssimo. O motorista ficou entre a vida e a morte. Teve um traumatismo craniano muito grande, né? Quase encefálico, não foi encefálico, mas foi quase. E não morreu, graças a Deus, né? Outro milagre, mas ficou bem ferido. E eu não tive um único arranhão, todo mundo queria entender aquilo. Por que eu não tive um arranhão com o estado que a carreta ficou? No caso, o cavalinho, que é a parte da frente. Porque tem gente que confunde caminhão com carreta. Carreta tem o cavalinho e tem os engates, que são as carretas. Essas duas carretas ficaram bem danificadas, a carga espalhou para a pista fora, mas a carga foi batendo nas pedras e o cavalinho parou antes de bater de frente nas pedras. Ele foi para bater nas pedras, mas foi freado pela própria carga. De modo que ficou entre a nossa cabine, a nossa cabeça e o rochedo, dava para passar mal uma palma da mão assim. Deus nos salvou nesse dia com um grande milagre. Eu só vim reconhecer esse milagre mais de 10 anos depois. Sabe por quê? Eu não tinha esse amor e essa fé que eu tenho em Deus hoje. Eu não tinha também o conhecimento. Não que eu tenha um conhecimento profundo, que eu acho que ninguém tem. Mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje das coisas de Deus, do poder de Deus na minha vida, da graça de Deus. Então, eu reconheci depois. E o outro foi mais recente, teve muitos outros, igual eu estou falando. Eu não vou ficar aqui falando dos meus milagres. Mas eu vou falar só de mais um. Eu fiquei em estado grave da segunda vez que eu peguei Covid. Eu peguei 2 vezes. As 2 vezes eu fiquei ruim. Mas a segunda vez o meu pulmão faltou pouquinho para ele acabar de fechar, acabar de ser tomado. E eu já saí entubado para morrer, porque eles já queriam me entubar e eu vim embora, né? Minha esposa me trouxe para casa e eu agravei muito. Eles falaram assim, ó, do jeito que você tá quase para entubar. Se você piorar um pouco, você vem para cá. Pois eu piorei, vamos pôr aí 10 vezes mais. Era a intubação certa, eu falei com ela. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer em casa, mas se eu tiver de ser curado, eu vou ser curado em casa. Mas não falei igual eu tô falando aqui. Eu falei quase com gesto, eu não conseguia ter fôlego, eu não tinha fôlego para falar. E respirava muito pouquinho. E suava assim, ó, de tanto fazer força para querer respirar. Eu fiquei fora do canal um tempo, falei pro pessoal quando eu voltei. Tem uns primeiros vídeos quando eu voltei, eu mal conseguia falar, mais de mês depois. Então foi muito grave, foi um milagre de Deus eu não ter sido mais uma vítima da Covid. Então, vou ter certeza que você tem muitos milagres aí. Se você, inclusive, quiser contar aquele que marcou sua vida, você conta. Mas eu quero falar dos versículos que falam sobre milagre na Bíblia Sagrada.
E já vou ser direto, já vou falar de um milagre grande de uma vez. Em Mateus 1,18 está escrito o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem ou terem relações de homem e mulher, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Os dois ainda não tinham se casado e mantido ali as relações naturais de um casal. Tem gente que se espanta quando fala que Maria teve relações. Tem gente que se espanta, estou falando logo no começo do vídeo. Maria teve, sabe por que Maria teve? Maria era uma mulher normal. Maria não era um extraterrestre e Maria também não era, de maneira alguma, uma mulher diferente de você, mulher que está me ouvindo. Ela era uma mulher temente a Deus. E Deus a escolheu. Bem-aventurada. Maria mesmo reconheceu. Deus me escolheu para ser mãe do meu Senhor. O Senhor Jesus era o Senhor de Maria. Maria reconhecia isso. Então, ela agradeceu a Deus. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, disse o anjo para ela. E ela concebeu. José teve uma dificuldade para entender isso, mas o anjo apareceu para ele também. Não tema em receber a Maria. E depois disso, Maria teve outros filhos com José de forma natural, como você teve os seus filhos. Então é muito bom falar isso, porque tem pessoas que se dizem muito religiosas e acham inadmissível falar que Maria teve filhos, né? Só teve Jesus e depois daquilo ela virou santa, e inclusive ela pode interceder por você a Jesus. E isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque está escrito: só existe um caminho entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E o seu acesso até Jesus é direto. Você não precisa nem do seu pastor para você ter acesso a Jesus. Você tem acesso a Jesus diretamente. O véu se rasgou de alto, lá do céu, para baixo. Você agora tem acesso a Deus através de Jesus, e o seu acesso a Jesus é direto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas grande foi Maria, desse milagre que eu vou comentar aqui primeiro. Vocês viram aqui, ó, José, antes de se ajuntarem, ela era virgem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Ficou grávida e teve Jesus e foi uma grande mãe. Mas um milagre já aconteceu, não foi nem Maria gerar sem ter tido relações, foi uma coisa do Espírito Santo, uma coisa de Deus. É um grande milagre, mas o primeiro milagre foi Deus colocar o seu filho em carne. O maior milagre para a minha vida e para a sua vida, nós que cremos na salvação através de Jesus Cristo, foi o milagre da salvação. E Maria, quem poderia dizer que seria possível uma mulher ficar grávida sem ter tido nenhum tipo de relação? Seria um milagre impossível, né? Seria uma coisa impossível, e o milagre é exatamente isso. É aquilo que não é possível, não é viável, aquilo que só aquilo pode acontecer para acontecer algo grande, ou salvar, ou curar, ou libertar, ou livrar. E esses milagres vêm de Deus. E esse milagre aconteceu na vida de Maria e aconteceu nas nossas vidas ao mesmo tempo. Porque quando Deus escolheu Maria, tudo já estava ali, ó. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a partir desse momento, eu e você também tivemos um milagre na nossa vida. Assim que Maria teve um milagre na vida dela, nós tivemos o nosso. Porque foi através do Espírito Santo, com Maria, foi que nós tivemos o nosso milagre, que é o nosso Jesus, o nosso Salvador, nosso milagre realizado e eterno e único e suficiente para a nossa salvação. Ninguém precisa de outra salvação ou acrescentar alguma coisa a esse milagre, que é Cristo Jesus. Então é bem esclarecedor. Agora olha o que está escrito em Mateus 1:22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem
conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso é a confirmação do milagre que eu acabei de falar para vocês. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que já estava escrito, que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Acontecerá esse milagre, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Louvado seja Deus. Em João 28 está escrito o seguinte: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Os dois disputavam, correndo para chegar ao sepulcro. E viu e creu. Por que ele creu? Porque ainda não sabiam a escritura que diz, que já estava escrito, que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. O milagre da ressurreição, o milagre que Deus nos deu, o nosso Cristo que morreu, ressuscitou por nós, por amor de nós. Mas um milagre que você pode dizer graças a Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos, não foi alguns, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Em Pentecostes, os discípulos foram tomados pelo Espírito Santo e todos que estavam com eles, e eles falavam em línguas que nunca aprenderam. Não é língua embolada e nem língua de extraterrestre, era língua que as pessoas entendiam. Hoje em dia as pessoas falam em línguas que as pessoas não entendem, por muitas vezes para querer aparecer. Eu não deixo de falar, não tenho medo se alguém vai achar ruim. Muitas vezes as pessoas falam porque vê os outros falar, como se fosse um papagaio. Então eu digo para você, esse milagre que aconteceu das línguas, eram línguas faladas na terra, só que porém, cada um ouvia na sua própria língua. Se você que é brasileiro estivesse lá no dia que os apóstolos falavam, cheio do Espírito Santo, você ia entender em português claro e audível. Se você fosse alemão, você entenderia. Assim como foi com os gregos, com os persas, quem que estivesse lá, qualquer língua, hebreu, todo mundo escutou na sua língua. Assírios, todo mundo entendeu a palavra na sua língua. Este foi então na Bíblia o milagre das línguas, o milagre de falar em línguas. E que línguas são essas? Vou repetir: línguas faladas na terra por nações diferentes. Os apóstolos que não sabiam falar aquelas línguas falaram, pois estavam sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes hoje falam na sua igreja em línguas, mas você não entende nada, porque essas línguas não são essas que falam aí que você não entende. E ninguém traduz, porque aí já está falando, se alguém fala em línguas, que tenha quem traduza, senão vira bagunça. E eu deixo bem claro aqui nessa palavra que as coisas de Deus não são para confusão e nem tampouco para deixar as pessoas confusas e sem compreensão. Se não existe compreensão, não dê crédito a certas coisas dentro de igrejas que são coisas movidas pela religiosidade, pelos costumes. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com o pastor há 20 anos atrás, e o pastor aprendeu com outro pastor, mas eu quero ver quem aprendeu com Deus, quem aprendeu com o Espírito Santo de Deus. Eu quero ver quem fala e quem traduz. Eu quero ver quem traduz e fala a verdade. Não falar coisas para poder... coisas óbvias. Falar coisas da sua vida que todo mundo sabe. Porque Deus não está aí para ser adivinho das pessoas. O Espírito Santo não está aí para ser adivinho das pessoas. Está aí para revelar a salvação, o arrependimento. Se tem revelações diferentes disso, tome cuidado. Porque Deus quer de mim e de você é arrependimento, é fé, amor, caridade e arrependimento para a salvação. Não existe quem possa ser salvo que não creia em Cristo e que não se arrependa dos seus pecados. Você pode falar 1001 tipo de língua e barulho à vontade, fazer o que você quiser. Se você não tiver cheio do Espírito Santo, buscar de Deus a conversão verdadeira, o verdadeiro arrependimento, ser o verdadeiro cristão, de maneira alguma será salvo. Fale a língua que quiser.
Tá? Eu falo isso porque tem pessoas que têm medo de falar isso. Infelizmente, é um assunto chato, mas eu tenho que tocar nesse assunto aqui. Porque o milagre das línguas aconteceu e as pessoas entenderam. Portanto, cuidado com o que você tem ouvido aí, não tem entendido e a pessoa tem falado outras coisas no seu ouvido aí. Cuidado com o que você ouve e coloca no coração. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Tudo Deus faz como ressurreição. Vocês já ouviram falar que teve homens de Deus que foram elevados ao céu vivo? Foram levados vivos à carruagem de fogo. Deus o recolheu para si. Não é impossível não, sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Bendito seja Deus. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, está lá em Marcos 6, mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos viram e se perturbaram. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Jesus andando sobre o mar. Você acha normal você estar num barco à noite e você vê alguém vindo andando em cima do mar? Você ia ao encontro, você ia dar tchau, você ia ficar feliz? Com certeza vocês fariam assim como eu faria. Olha o que a gente ia fazer, Deram grandes gritos, porque todos viram e perturbaram-se. Mas logo um falou, que é o que vinha: tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. O nosso Deus anda sobre as águas. Sabe o que significa isso? O nosso Deus anda sobre tudo. Nada está acima dele. Se os seus problemas são grandes como o mar, lembre-se que Jesus anda sobre os seus problemas. Ele está acima dos seus problemas. Mostre para você mesmo e os seus problemas que Jesus é maior do que os seus problemas. Tem solução, tem milagre para os seus problemas, seja qual for. Não desista aí de tudo que for difícil para você, que você só considera que vai consertar com milagre. Não desista do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu trabalho, dos seus projetos, dos seus sonhos e dos seus amores, porque Jesus tem uma solução e muitas vezes um grande milagre. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e cantarei todas as suas maravilhas, agradecimento ao milagre recebido. Olha isso aqui que maravilha, olha bem. E ensinava no sábado, em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Sabe o que aconteceu? Ela foi curada e depois de 18 anos, não se desanime se o seu problema já está antigo, se o seu problema está quase mais velho que você, porque tudo vem na hora certa. Há um tempo para tudo debaixo do sol. E impondo Jesus a mão sobre ela, logo endireitou e glorificavam a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é normal e cabível trabalhar, mas nesses dias, pois vinde para ser descurados, e no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu próprio jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos é aprisionada por Satanás? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus é o Senhor dos milagres. Senhor Jesus, agora eu vou tocar num assunto. Tem gente que frequenta a igreja que fica aí anunciando milagre dia e noite. Qualquer hora que você for lá tem milagre, mas o milagre é forjado. Eu vou falar rasgado. O milagre é forjado. Não fica frequentando igreja por causa de milagre, não. Sabe por quê? Antes de amar o milagre, você deve amar o Senhor dos milagres, que é Deus. Não busque os milagres, busque o Senhor dos milagres. Não busque ouro e prata, que o ladrão rouba, mina, destrói.
mas ajuntai tesouros no céu, onde nenhum ladrão rouba, nem a traça corrói, e nunca vai se acabar. Tome cuidado com o que você tem buscado, com o que você tem acreditado. Eu sou crítico, sim, de muitas coisas que fazem por aí e se falam que em nome de Jesus. Eu não temo falar. Ainda que eu perca inscritos, ainda que eu perca bons amigos, apesar que bons amigos não vão me deixar porque eu estou falando a verdade. Mas tem fanáticos, tem pessoas religiosas demais que não gostam que eu falo. Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda miudinha, e dissestes a este monte, passa daqui para o lado de lá, há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, a fé está atrelada, colada, irmã gêmea da fé. Não adianta você falar que crê no milagre, espera por um milagre, se você não tem fé. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, isso é impossível, mas a Deus, tudo é possível. Por isso eu digo para você, não tema, tenha fé no milagre, porque o milagre acontece. As bênçãos das nossas vidas são milagres de Deus, mas você tem que ter fé, porque vai acontecer. Igual está falando, é impossível. Se você for olhar situações da sua vida, é impossível. Eu tenho milagre impossível na minha vida. Eu tenho. Mas para mim, mas para o Deus que eu sirvo, nada é impossível. Está escrito onde isso? Mateus 19, 26. Então eu vou lá conferir. O que está escrito lá em Mateus 19, 26? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isto é impossível, mas a Deus nada é impossível. Está escrito. E se está escrito é verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. É o homem que reconhece que Deus o conhece primeiro, antes da sua formação no ventre da sua mãe. Na gameta, nas primeiras partes da formação humana, quando começa a juntar as células, Jesus já te conhece. Portanto, não tente enganar a Deus com falsas atitudes, com hipocrisia, com maldades, com maus pensamentos, porque Deus sonda o seu coração e te conhece muito bem e me conhece muito bem. Salmo 139, 13 a 14, que está escrito isso que eu li. Agora, o que está escrito em Lucas 1,37? Nós vamos saber agora, porque para Deus nada é impossível. Lucas confirma o que está em Mateus. Jesus, porém, ouvindo, respondendo-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salva. Eu farei o milagre da salvação, porque Jesus faz esse milagre. Você sendo injusto e pecador, indigno, Deus te salva, Jesus te salva, através do sacrifício que Ele já fez. Você é considerado justo, Deus já teve a sua ira saciada, e você diante de Deus, você é considerado justificado. E o justificado por Cristo é justo. E se você é justo, você é salvo. Alegre-se nisso. Não tenha dúvida quanto à sua salvação, porque é um milagre que já aconteceu. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, mas possível a Deus. Lucas também confirma, 18, 27. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, se tu crestes, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez. E para finalizar, preste atenção. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus, Marcos e Lucas, aqui quem está escrito agora é em Marcos, todos eles confirmaram que para Deus nada é impossível. Todos eles confirmaram que um milagre pode acontecer na minha e na sua vida. Na minha vida já aconteceu. E saiba mais de uma coisa, que muitos milagres que aconteceram eu não vi. Porque não é todo milagre que acontece na minha e na sua vida que você vê. Sabe por quê? Deus trabalha em secreto também.
Às vezes você amanheceu vivo, mas era para você ter morrido de madrugada com um infarto fulminante. Era para você ter sido acidentado ontem com a sua moto, com o seu carro. Era para ter uma casa ter caído na sua cabeça, uma ponte, um viaduto, igual já aconteceu aqui em Belo Horizonte. Um assaltante que às vezes passou na porta da sua casa e entrar e tirar a sua vida, mas ele passou direto, sabe por quê? Porque Deus cegou as vistas dele. Você nem ficou sabendo do milagre. Ah, não, mas isso é impossível. Claro que é impossível. Para mim e para você é. Mas para Deus nada é impossível. Creia no seu milagre. Creia na salvação. Creia na graça. Creia na misericórdia. Creia no amor. Creia na grande amizade. Amizade verdadeiras que existem. São raras, mas existem. Interceda pelos seus irmãos junto a Cristo. Não desista dos seus familiares, aqueles mais difíceis principalmente. Tenha paciência com aqueles que te perseguem e ore por eles. Eu sei que é difícil, porque eu tenho muitos perseguidores, mas eu preciso ter paciência com eles, porque eles podem se converter e assim serem salvos também. E nós podemos um dia nos abraçar. Sabia que você pode abraçar o seu amigo um dia? O seu inimigo um dia? Aquele perseguidor terrível. Sabe por quê? Porque Deus transforma. Quer que eu prove? Deus transformou Saulo, assassino feroz, fera selvagem, como ele era chamado, em o grande Paulo. O grande Paulo, apóstolo Paulo. Morreu em favor de muitos, serviu a muitos, salvou a muitos, ensinou a muitos e morreu por amor a Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse Paulo. Irmãos amados, eu agradeço pela paciência com a palavra, com a paciência comigo, com a compreensão por eu ser franco e direto nas coisas que eu falo e por eu ser claro nas coisas que eu falo. Porque nada que eu falar aqui você vai ficar em dúvida. Você entendeu tudo que eu falei. E eu sei que você vai continuar a ouvir sempre que eu puder falar para vocês, porque eu não sei até quando eu vou poder falar. Sabe por quê? Porque o ato de falar, o ato de trazer uma palavra de Deus, não é virtude nenhuma minha e nem mérito nenhum meu. É milagre de Deus na minha vida. Pois eu sei de onde eu vim. Eu vim do pó, vim do lixo. Mas Deus me salvou através de Jesus. E essa salvação que eu quero tanto para mim, busco me alegrar nela, porque ela já está aqui. Eu não preciso de buscar uma salvação que está longe, ela já veio através de Jesus. Ela já existe na minha vida. Eu venho comunicar para você que o milagre da salvação já aconteceu na sua vida. Alegre-se, apesar das coisas que têm acontecido na sua vida. Apesar das circunstâncias difíceis que você tem vivido. Alegre-se pelos milagres que Deus tem feito na sua vida e pela salvação. E esta foi a palavra de hoje do canal Alfa e Ômega. A paz de Cristo a todos, amém. E graças a Deus.